Oi, 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 neuropsis! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Práticas Neuropsi. O objetivo aqui é ajudar profissionais a ter mais segurança na prática clínica. Meu nome é Riviane Almeida, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e no vídeo de hoje eu vou conversar sobre a maneira mais eficiente de se fechar com o cliente a avaliação neuropsicológica. Bom, esse tema é de extrema relevância. É muito importante a gente conversar sobre isso, até porque a gente não estuda esse tema, né? Isso não é abordado nem na faculdade e nem na especialização, apesar que deveria, né? Pois é o primeiro contato que a gente tem com o paciente e a gente devia aprender isso logo de cara na faculdade. Mas como a gente não aprende, hoje eu estou trazendo esse assunto para a gente conversar um pouco a respeito disso. Parece um assunto simples, mas na verdade não é, né? Porque se esse paciente que te procura, você não consegue passar para ele segurança, ele não confia em você como profissional, ele acaba não fechando o serviço, e aí ele vai para outro profissional. E a gente muitas vezes acaba nem sabendo o motivo pelo qual esse paciente não fechou conosco. O atendimento do cliente para fechar uma avaliação neuropsicológica, muitas vezes é até negligenciado por muitos profissionais. Atendem por telefone, falam preço de qualquer maneira, mas se você preza por trazer esse paciente, por trazer esse cliente para fazer avaliação com você, você deve abordá-lo de uma maneira mais eficiente. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, disso tudo, o mais difícil é você conversar com o cliente e ele não fechar o serviço com você. Porque, afinal de contas, você precisa do cliente para fazer o seu trabalho. Você se dedicou, você estudou, se especializou, né? Mais do que justo que você tenha esse cliente para pôr em prática o seu trabalho e também para contribuir com a vida das pessoas. Eu já recebi algumas perguntas a respeito disso, sobre fechamento com o cliente, e percebi que várias pessoas têm dificuldade em relação a isso. Isso é comum. Eu mesma já tive, né, no início da minha prática, pessoas têm essa dificuldade, às vezes nem tanto no início da prática, mas ainda têm dificuldade de conversar sobre preço, de falar sobre cliente, de pensar que necessita desse cliente para trabalhar. Porque, na verdade, na psicologia, a gente já enfrenta isso como um problema, né? É um problema falar sobre preço. Ainda na psicologia é um tabu a gente conversar sobre isso, como se a gente estivesse aproveitando da pessoa numa situação de vida difícil. Mas nós, profissionais, estudamos para isso. E a pessoa precisa desse serviço. Ou ela vai fechar com você, ou ela vai fechar com outro profissional. Além de ser um tabu falar sobre preço, também é um tabu falar sobre marketing, sobre cliente, sobre dinheiro na psicologia, né? E segundo, porque fechar com o cliente é uma etapa que vai fazer com que você se diferencie no mercado. Afinal de contas, quanto mais atendimento, mais experiência, né? E você aí vai conseguir também beneficiar mais pessoas com o seu trabalho, com a avaliação neuropsicológica. É fato que quando a gente tem essa dificuldade, passam diversas perguntas, né, pela nossa cabeça. Então, tem perguntas como: será que é por causa do valor que o paciente não fechou comigo? Né, porque eu não soube explicar direito, ele não sentiu segurança no meu trabalho, será que eu devia ter acolhido melhor? Será que eu não tirei todas as suas dúvidas, né? A gente tem aí diversas perguntas, e nem sempre a gente vai ter resposta para todas essas perguntas, não é mesmo? Até porque o cliente não volta para poder dizer para a gente o motivo pelo qual ele não fechou a avaliação. Mas todas essas perguntas são muito pertinentes, né, para que a gente entenda o processo e para que a gente evolua profissionalmente. Mas pode ser realmente, né, que a sua explicação não foi suficiente, de repente ele não sentiu mesmo segurança. Às vezes você foi realmente muito direto, o paciente te perguntou o preço e você logo em seguida respondeu o preço sem agregar valor, né, sem mostrar para ele os benefícios que ele tem ao contratar o seu serviço.
O que é agregar valor ao seu serviço? É passar o seu preço explicando o benefício que tem junto. Isso é agregar valor. Às vezes, realmente, pode ser também o preço, né? Às vezes ele achou caro o valor, mas eu já vou te adiantar de antemão que na minha experiência, nas questões que eu já li, com as pessoas que eu já conversei, dificilmente o paciente não fecha por causa do valor, quando ele sente segurança no profissional. Como é uma avaliação, é algo que ele necessita, o médico solicitou, se ele sente segurança naquele profissional, geralmente ele não deixa de fazer por causa do valor, às vezes ser um pouco mais alto, ou alguma coisa assim. A não ser que seja exorbitantemente mais caro, né? Então, por isso que é de extrema importância que o cliente sinta essa segurança. Então, mostre para o seu cliente que você é profissional, que você entende do assunto, que você entende do que você está falando, para que ele possa realmente sentir essa segurança. E aí o preço vai ser secundário, porque primeiro ele vai dar importância à segurança que ele sentiu. Então, vamos falar um pouco a respeito dessa segurança, né? A maneira de passar essa segurança mais efetiva para o seu cliente, para fechar essa prestação de serviço, né? Então, assim, sem que ele vá a outro profissional, sem que ele deixe de fazer com você a avaliação. E eu já vou logo te falar, assim, talvez você esteja cometendo o mesmo erro que eu cometi no início da minha carreira, né? Às vezes o paciente me procurava por contato telefônico e perguntava o valor da avaliação e tudo, e eu passava o valor da avaliação. Mas eu percebia que esse paciente, às vezes, não me ligava de novo, eu nem ficava sabendo, né? Fazia esse contato, poxa, tá chegando, né? Ele vem até mim, mas na hora que eu faço o primeiro contato, o paciente não volta para poder falar, olha, vamos agendar e vamos fazer a avaliação. Quando eu percebi isso, eu mudei a minha rotina de atender esses pacientes. E às vezes você está aí também na sua prática cometendo exatamente esse mesmo erro, que é passar o seu preço por telefone. O paciente procurar, você diz o preço e ele vai ligar para outro cliente, vai ligar para outro profissional, vai ligar para outro profissional e vai fazer um comparado ali de mercado e aí pronto, ele vai decidir pelo preço. Né, porque ele não teve um contato com você, ele não entendeu o que é esse processo. Então, esse é o maior erro, passar o preço por telefone para o paciente. Por quê? Por telefone é uma conversa muito rápida, também você não consegue agregar o seu valor. Às vezes você não consegue explicar, né, se fazer entendido do que realmente é a avaliação, entender, às vezes, e acolher a demanda daquela pessoa numa ligação. Então, sim, existe um método, uma forma que você possa fazer isso e que, com certeza, vai melhorar e muito os seus resultados aí na sua prática. Na minha prática, fez extrema diferença. Foi um divisor de águas para mim quando eu fiz essa mudança, quando eu decidi não atender mais, não passar mais valores para os meus pacientes através do telefone. E aí foi quando eu comecei, então, a explicar isso para eles e agendar um horário sem compromisso para explicar isso pessoalmente ou por chamada de vídeo. Então, a minha orientação é que você mude a sua prática se você passa seu preço por telefone. Né? A forma que eu utilizo é, primeiro, agendar um horário, seja presencial ou online. Então, eu atendia só presencial, mas com a pandemia eu comecei também a atender por chamada de vídeo e atualmente eu acabo atendendo tanto presencial quanto por chamada de vídeo. Às vezes é um paciente que está longe, que está fora, não pode vir para um atendimento tão pequeno, às vezes de 15 minutos, então eu converso por chamada de vídeo e a gente fecha a negociação da avaliação neuropsicológica por ali, tá? Já num primeiro momento, então, né? No primeiro contato que o paciente faz comigo por telefone ou com a secretária, a gente já explica que não passa valor por telefone e agenda, então, um horário, né? Já deixando claro aí que esse horário
gratuito, né, que a pessoa não vai pagar por ele, e que é um momento para entender a demanda do cliente e também passar os valores da avaliação. Uma coisa muito importante, gente, é chamar esse cliente pelo nome. Isso faz total, extrema importância, extrema diferença, né? Você chamar esse paciente pelo nome, se apresentar, chamar ele pelo nome, a pessoa se sente acolhida, né? Então, num primeiro momento, quando chegou para fazer esse atendimento pequenininho, geralmente eu explico para o cliente, quando me procura, que é um horário de 15 minutos. Pode ser que seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas é um momento que é um tempo suficiente para que você se apresente, para acolher a demanda dele, para explicar sobre o processo avaliativo. Então, é um tempo que faz diferença no fechamento ou não com esse cliente. Então, peça para o cliente, né, assim, depois que você, então, agendou esse horário, né, o cliente chegou, ou chamada de vídeo, se apresentou, está chamando ele pelo nome, peça para que ele explique para você um pouco a respeito da demanda, né, quem solicitou a avaliação, para que ele tenha ali um espaço, né, sucinto para poder te explicar de maneira rápida o motivo que ele está buscando essa avaliação. Assim que você acolheu essa demanda dele, então, você vai explicar para ele o processo avaliativo, né? Para que serve a avaliação, como que a avaliação é feita, quantas sessões você vai gastar nesse processo, falar sobre a anamnese, explicar também a respeito dos informantes, né, que de repente você possa solicitar para essa avaliação. E já explica também a respeito da devolutiva, né, sobre o laudo, o que será entregue nesse laudo. É muito importante que a gente esclareça tudo isso nesse momento, porque o paciente nem sempre tem dúvida. Muitas vezes eles não têm dúvida exatamente por não conhecer a avaliação. Então, a gente também não pode ficar esperando que o paciente nos pergunte o que é, né, tire as suas dúvidas. A gente, de antemão, a gente já se antecipa e explica para o paciente todo o passo a passo da avaliação, né, o que ele tem de benefício com essa avaliação, em que a avaliação o ajuda, e o que ele vai sair dali no final desse processo, o que ele leva. E aí, então, depois que você explicou todos os benefícios da avaliação, só aí você vai, então, abordar com o seu cliente a respeito do preço. E aqui eu abro um parêntese para que você diga o seu valor sem medo. Porque eu vejo vários profissionais, às vezes, quando vai falar do seu preço, titubeia, às vezes gagueja, né? Às vezes o próprio profissional acha o seu preço, o preço da sua avaliação caro. E o paciente sente isso através da sua voz, sente isso através da sua insegurança de passar esse preço. Então, você, primeiramente, você enquanto profissional, precisa entender o valor da sua avaliação, né? A gente tem aí uma diferença grande que é de preço para valor. Preço é aquele preço que o paciente realmente paga, e valor é o valor que você dá para a sua avaliação, o valor que você demonstra que a sua avaliação tem. Então, você, como profissional, é que tem que mostrar para o seu paciente que a sua avaliação tem benefício, né, que a sua avaliação tem valor, para que ele também não saia da conversa com você pensando que a sua avaliação é cara, porque você demonstrou os benefícios e você falou com segurança o valor que tem a sua avaliação, e talvez não o preço. Porque o paciente vai entender, ali naquele momento, o impacto que essa avaliação tem na vida dele, o impacto que essa avaliação vai ter no prognóstico, o impacto que essa avaliação vai ter numa intervenção, né, numa melhora de qualidade de vida. É isso que o paciente precisa entender para ele também dar valor à sua avaliação. E você, profissional, precisa entender tudo que você já se dedicou, todos os estudos, né, as horas bunda aí de leitura de artigo, de estudo, de correção de teste, para elaboração de laudo, para tudo isso, para que a gente possa realmente
passar o nosso valor e não preço de uma forma mais segura para aquele paciente. E aí, para encerrar esse pequeno atendimento, depois que você deixou o paciente à vontade, ouviu a demanda, explicou para ele sobre a avaliação neuropsicológica, falou sobre o preço, e aí você vai então perguntar para ele se ele quer deixar agendado, se ele quer pensar, porque às vezes o paciente que está ali com você, não é ele que toma a decisão, né? Às vezes ele ainda vai passar para alguém, né? Eu vou conversar com meu marido, eu vou passar para minha filha, eu vou passar para o meu pai, e aí essa pessoa vai passar, então, essa informação, e você vai dizer para ela que você está à disposição, né? Ela tem seu telefone, tem seu contato, ou da secretária, que ela pode entrar em contato assim que decidir fazer a avaliação, para poder agendar o primeiro atendimento e dar início, então, à avaliação. Então, entende a diferença que é conversar pelo telefone? Se você marca um horário e você está olhando para o seu paciente, olho no olho, né? Ele está te vendo, ele está observando as suas expressões, você está acolhendo aquela demanda que ele está trazendo. É muito diferente de você passar o seu preço simplesmente por telefone. Neste horário, quando você chega a falar do preço, você já mostrou todos os benefícios. Na verdade, você já mostrou para o seu cliente o valor que tem a sua avaliação. E aí você vai, então, falar do preço que ele vai pagar por esse serviço. Então, você já demonstrou os benefícios, você já demonstrou para aquela pessoa que está em frente de você que você entende do assunto que você está falando, que você entende do assunto, da avaliação, que você entende da neuropsicologia e que você vai fazer um serviço com segurança. E aí, dessa maneira, acaba sendo automático que o cliente confie em você, né? Que ele perceba que você tirou um tempo da sua agenda para conversar com ele, para ouvir a demanda dele, para acolher o que ele está te trazendo, né? Então, ele vai sentir segurança. Às vezes ele vai conversar com outro profissional, né? Mas a gente não sabe se o outro profissional também vai atendê-lo pessoalmente, ou se vai passar o preço por telefone, né? Então, assim, se coloque no lugar desse paciente agora. Pensa você buscando por um serviço, seja ele de saúde ou qualquer outro serviço, em que a pessoa, o profissional que vai te atender, tire um tempo da agenda dele para conversar com você, para te explicar sobre o serviço, né? Então, assim, nesse momento, ele vai te passar todo o benefício do trabalho dele, e isso ele tirou esse tempo sem que você feche com ele ou não, né? Então, assim, é um tempo para o profissional que ele está ali só acolhendo a sua demanda, entendendo o que você precisa e te passando valor. Nem sempre o cliente fecha. No seu caso, você também fecharia com esse profissional? É claro, né? Aumenta muito a chance. A tendência da gente é fechar com um profissional que nos dê atenção. É fechar com um profissional que tirou um tempinho do seu tempo para olhar para a gente, para acolher a nossa demanda. Então, é isso, né, gente? Isso faz toda a diferença. Bom, pessoal, eu estou trazendo aqui para vocês o que funcionou na minha prática. E eu acredito que realmente isso funciona, né? A partir do momento que você vai aí dar atenção para o seu cliente, é muito mais fácil que ele feche com você dessa maneira do que simplesmente por telefone. Agora, se de tudo, né, você também, Riviane, mas eu não tenho tempo para poder marcar 15 minutos com todas as pessoas que me procuram. Outra maneira que eu acho que é interessante, que você de repente pode adotar aí na sua prática, é gravar um vídeo, né? Então, assim, grave um vídeo explicando todos os detalhes da avaliação neuropsicológica, voltado, né, diretamente para o paciente, e deixe, então, esse vídeo gravado. Toda vez que alguém te procurar ou entrar em contato com a sua secretária, você encaminha esse vídeo explicando sobre a avaliação, mas você explicando no vídeo, né? E a sua secretária aborda questões de valores e tudo com esse cliente, né? Na minha prática, eu não faço isso, né? Como eu já adiantei, na minha prática, o que eu faço é conversar com o paciente. E eu dou prioridade para isso. Conversar com o paciente, não abro mão
né, desse tempinho que eu tiro para conversar com todas as pessoas que procuram o meu serviço. Então, o que você pode implementar a partir de agora, a partir desse momento que você está vendo o vídeo, o que você já pode implementar aí na sua prática é já fazer um texto, né, já deixar prontinho aí um texto para que a sua secretária envie para os seus clientes quando te procurarem, ou se é você mesmo que faz esse agendamento, você tem aí um texto, quando a pessoa te procurar, você já vai explicar que você não passa preço por telefone. Isso super funciona. As pessoas super entendem que você vai entender o motivo que ela está buscando a avaliação para que você possa passar o preço. Então, né, chame essa pessoa, explica que você não passa o preço por telefone, e aí marca esse horário, conversa com ela, dá essa dedicada aí ao seu paciente nesse primeiro contato, que com certeza os seus resultados vão melhorar e muito. E, gente, de novo, né? Então, assim, não cometa esse erro de passar preço por telefone. Por telefone, a gente não consegue esse contato pessoal, mais pessoal, que a gente tem com o paciente. Mesmo por chamada de vídeo, a gente ainda tem esse contato mais tete a tete, sabe? E a gente consegue acolher melhor o paciente. Por telefone, a gente não consegue explicar muito bem, a gente não consegue se fazer muito bem entendido, né? Às vezes o paciente termina a ligação ainda com várias dúvidas e às vezes não te liga de volta. Então, não cometam esse erro na sua prática. Não passe preço por telefone. Então, se você não está conversando com o cliente num primeiro momento pessoalmente, você pode estar perdendo cliente. Você pode estar perdendo paciente para outros profissionais. E eu te garanto que se você conversa pessoalmente, a probabilidade dele fechar com você aumenta e muito. Então, pessoal, como é que eu faço na minha prática? Né? Eu faço isso que eu acabei de explicar para vocês, de falar que eu não passo preço por telefone, que eu agendo um horário em torno de 15 minutos, que esse horário é gratuito, né? A pessoa não vai pagar por ele. E a maioria das pessoas, né, assim, 100% das pessoas aceitam fechar esse horário de 15 minutinhos para poder bater um papo e ouvir, né, sobre a avaliação e sobre os valores. Então, nesse papo, eu já explico para a pessoa que a minha avaliação vai girar em torno aí de 6 a 8 sessões, que pode ser que sejam mais sessões, mas eu não vou cobrar mais por isso, porque eu passo o meu valor de avaliação num pacote fechado, né, já incluindo a anamnese, todas as sessões, mais o laudo. Então, eu deixo isso claro já para o paciente e ainda explico para ele o que é que ele vai ter nesse laudo, né? Todos os resultados aí dos testes que foram feitos no decorrer da avaliação, mais as observações clínicas, né? O perfil neuropsicológico, juntamente aí com uma sugestão ou não de diagnóstico, dependendo do motivo, da solicitação que foi feita para essa avaliação. Mas eu explico, né, deixo bem claro para o paciente o objetivo da avaliação, né, que o objetivo, então, é esse perfil neuropsicológico e que, através dos testes, a gente vai avaliar, medir ou mensurar todas as habilidades, todas as funções cognitivas, né, a atenção, memória, praxias, visoconstrução, linguagem, inteligência, e isso fica claro para o paciente, ao final desses 15 minutos, ao final desse primeiro contato, os benefícios, então, que ele vai ter aí com a avaliação. E aí já deixo também claro, nesse momento, se eu vou precisar de algum informante para que a pessoa já se prepare para isso, né? E isso vai depender aí do paciente, da idade do paciente que você atende, né? Se você vai precisar de falar com o pai, com a mãe, com professores, ou com algum outro educador, né, com cuidadores, dependendo aí da idade do seu paciente, você vai solicitar outros informantes. E isso também já deixo claro nesse primeiro contato com o paciente, para que ele se prepare para isso. Bom, gente, então é isso, Neuropsis. Eu espero ter contribuído aí com a prática de vocês, né? Como eu disse no início, o assunto parece ser simples, mas na verdade não é.
né? A gente precisa fechar com o paciente, com o cliente, para que a gente consiga aí dar continuidade ao nosso trabalho. Uma coisa que eu não falei aqui é a respeito de cliente e paciente, né? Às vezes a gente fica sem saber como que eu falo, se eu digo paciente, se eu falo cliente, mas isso tanto faz, né? Assim, na literatura, ou quando você faz essa pesquisa aí, paciente simplesmente é aquela pessoa que está buscando por uma demanda, um serviço de saúde, né? E também aquela pessoa que espera por um tratamento. E cliente é aquela pessoa que paga por um serviço. Então, no nosso caso, tanto faz a gente falar paciente quanto a gente falar cliente, a gente está se referindo à pessoa que está buscando o nosso serviço. É uma prática até mais atual chamar de cliente, porque é uma pessoa que está buscando por um serviço e ela vai pagar por esse serviço, né? Então, assim, não importa, né, se é cliente, se é paciente. Aqui na live eu usei várias vezes cliente, paciente, mas independe. O fato é que a gente, como profissional, nós estudamos para prestar esse serviço e o que a gente precisa é de buscar esse cliente, esse paciente, que ele feche o serviço que ele já está buscando no mercado, e já que ele está buscando esse serviço, que seja com você, né? Eu vou ficando por aqui. E eu vou ficando por aqui. Se tiver mais alguma dúvida a respeito desse assunto, eu vou ter o maior prazer em responder. Pode deixar nos comentários aqui do vídeo alguma dúvida, alguma sugestão, né? Se você concorda com esse método ou não, se você faz diferente aí na sua prática, compartilhe aqui com a gente. E já aproveita, curte esse vídeo e salva. Não é salva. E se você gostou do conteúdo, já deixa um like e se inscreva no canal. E se você gostou do conteúdo, já deixa um like e se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho para que todos os vídeos... O que mesmo que o sininho faz? E não esqueça de ativar o sininho. E não esqueça de ativar o sininho. Onde que fica o sininho? E não esqueça de ativar o sininho que está em algum lugar aqui nesse vídeo. E não esqueça de ativar o sininho para que toda vez que a gente postar um novo vídeo, você receba a notificação, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.